TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Saudações, olá, com muita alegria estamos de volta ao programa Respostas, com alegria e esperança aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que traz informação, que traz esperança, notícias que trazem esperança. Isso é muito importante para nós, sobretudo nestes tempos, onde a gente está sempre procurando uma luz para alimentar nossa esperança. Falando em busca de luz, nós também queremos no programa Respostas de hoje nos unir a todos aqueles que estão em oração também por aquelas calamidades que aconteceram no Rio Grande do Sul. Nossas preces, nossa solidariedade e convidamos todos vocês que conhecem algum meio de ajudar também. Essa solidariedade, ela é fundamental num momento tão difícil para tantas famílias desabrigadas no Rio Grande do Sul. Quero também pedir as preces de todos vocês do programa Respostas para a população do Marrocos, um país que nesse momento enfrenta também uma calamidade muito grande por conta do terremoto que aconteceu, e nós queremos nos unir em preces, em ajuda, naquilo que a gente puder fazer. Pedir a Deus que tenha piedade, que ajude aquele povo. Já sabemos já que a nova contagem de mortos já passa de 1000, então nós queremos nos unir a este país e queremos então assim manifestar nossa solidariedade. Programa Respostas aqui pela TV Imaculada, na apresentação Padre Adriano. Mais uma vez eu digo com muita alegria que eu espero esse momento e como você sabe, se você já conhece o programa, nós temos 3 blocos. Nesse primeiro bloco nós temos uma reflexão, fazendo uma interpretação, digamos, uma leitura comentada. Por quê? Porque nós vamos ter acesso ao texto a partir do pensamento da igreja sobre um tema atual. E depois, no segundo e no terceiro bloco, nós vamos diretamente para responder as questões que vocês nos mandam. Por sinal, nós temos hoje a resposta de uma pergunta que veio de longe, lá de Goiás. Conheço muito pouco Goiás, mas passei por aquelas estradas. Um lugar mais lindo do que outro. Dá para fazer uma pintura de todos os cenários. Então, nesse sentido, nós vamos ter uma pergunta hoje também de Goiás. Primeiro bloco do programa Respostas, reflexão sobre um tema. E qual é o tema que nós estamos tratando? Nós estamos falando, inseridos dentro do capítulo que fala sobre alguns princípios orientadores de toda a vida econômico-social. E o tema propriamente dito, que é o subtema do capítulo, mas é aquilo que a gente apresenta e a gente reflete aqui no programa, é a parte 2 do título do tema, os bens da terra destinados a todos. Então nós vamos agora disponibilizar, você vai ter a oportunidade de acompanhar a leitura também, e nós vamos então refletir a partir desta leitura sobre esse tema, os bens da terra destinados a todos, parte 2. Nas sociedades economicamente menos desenvolvidas, o destino comum dos bens é frequentes vezes parcialmente atendido graças a costumes e tradições próprias da comunidade, que asseguram a cada membro os bens indispensáveis. Mas deve evitar-se considerar certos costumes como absolutamente imutáveis, se já não correspondem às exigências do tempo atual. Por outro lado, não se proceda imprudentemente contra os costumes honestos, que uma vez convenientemente adaptados às circunstâncias atuais, continuam a ser muito úteis. De modo análogo, nas nações muito desenvolvidas economicamente, um conjunto de instituições sociais de previdência e seguro pode constituir uma realidade parcial do destino comum dos bens. Deve prosseguir-se o desenvolvimento dos serviços familiares e sociais, sobretudo
daqueles que atendem à cultura e educação. Na organização de todas estas instituições, porém, deve atender-se a que os cidadãos não sejam levados a uma certa passividade com relação à sociedade ou à irresponsabilidade e recusa de serviço. Gaudium et Spes. Muito bem, quando nós refletimos sobre temas tão próximos de nós, e aqui nós somos convidados a pensar que o olhar da fé ilumina todos os campos da nossa vida, também o campo econômico. Eu sei que nós hoje ouvimos muitas vozes, muitas delas sobre pretexto religioso, para justificar uma série de fatores que terminam por justificar desigualdade social, injustiça. Por isso que hoje eu digo assim com uma certa tristeza no coração que por vezes ao ouvir alguns membros da minha igreja falando, eu pergunto, este cidadão, este cristão, que é meu irmão, ele crê no mesmo Deus que eu creio? Porque chego a duvidar disso, porque a interpretação é tão longe daquilo que a igreja, na sua doutrina social, ensina, e o que é pior, usando falsos textos ou pincelando textos para justificar certos pensamentos que corroboram a tese da opressão, a tese de uma vontade de Deus, assim interpretada, um Deus que mantém um sistema parecido com aquele sistema do Egito, sistema de escravidão, porque tem várias formas de escravidão no mundo moderno. Mas isso não pode acontecer entre nós. E aí nós somos convidados a olhar para essa realidade com o olhar da igreja, com o olhar da doutrina social da igreja, com o ensinamento que a igreja nos apresenta neste momento. E vejam que o texto de hoje começa falando que nas sociedades que estão economicamente menos desenvolvidas, o destino comum dos bens é por muitas vezes parcialmente atendido. Aí vai se falar de costumes e tradições que são próprias de determinadas comunidades. Agora, se esses costumes e essas tradições corroboram uma tese de que impossibilita a participação cidadã de todos ou acesso às condições mínimas para uma vida em plena dignidade, a própria igreja vai dizer que essas tradições deveriam mudar. Não deveriam ser consideradas tradições imutáveis, já que não correspondem às exigências do tempo atual. Que exigências são essas do tempo atual? Sobretudo dentro do quadro que nós estamos desenhando e refletindo agora, não dá para conceber a desigualdade social como um fruto necessário do desenvolvimento. E nas falas de muitas pessoas, e eu acredito que aos poucos, quando os cristãos começarem a conhecer um pouco mais a doutrina social da igreja, eu tenho certeza que esse conhecimento desse ensinamento vai determinar inclusive as escolhas políticas, que aí o campo partidário já é um campo que eu não entro aqui no programa Respostas. Tenho direito como cidadão, mas em todos os meios públicos eu me pronuncio não falando de política partidária, mas daquilo que é a política, com o P maiúsculo, que segundo o Papa Paulo VI é a ciência do bem comum. Então, a política é um meio privilegiado de exercício da caridade, que vem antecipado por uma busca anterior que é a própria justiça. Então, nesse sentido, os documentos aqui estão falando que o acesso aos bens não pode ser privilégio de poucos. Isso já ficou claro, gente, e eu não estou aqui fazendo uma interpretação alheia ao texto ou porque eu estou aqui com vontade de que o texto diga o que eu estou pensando. Eu quero que o texto diga aquilo que a igreja está exprimindo no seu pensamento e eu tento aqui não trair isso. A minha tentativa aqui como
intérprete, se vocês me permitem, é exatamente de não trair. Por outro lado, o próprio texto vai se dizer, né, que nós não podemos chegar dentro de uma comunidade mudando tudo, como foi, infelizmente, o processo de colonização, sobretudo das nossas terras, dos nossos povos. E aí a gente precisa um pouco rever tudo isso, né, para que possamos então criar essa sociedade justa, essa sociedade fraterna, que nós possamos enfrentar aquela voz que diz assim que para você vencer tem que ter derrotados. Como é que nós vamos falar de fraternidade numa sociedade que pensa assim? Como é que nós vamos falar de solidariedade numa sociedade em que você ganha à medida que tem alguém derrotado? Não podemos vencer todos, não podemos vencer juntos. E aqui eu penso que o pensamento cristão, na sua vertente social, tem a oferecer uma contribuição única nesse campo. E eu digo, muitos cristãos precisam se converter. Ah, mas cristão? Ah, mas sou batizado. Ah, tá bom, e daí? Já a igreja admite, em seus documentos oficiais, dentro da realidade, inclusive do próprio Brasil, que nós temos uma multidão de pessoas que receberam o sacramento, mas que não foram evangelizadas. E essa evangelização precisa ser integral, porque me cheira, que certos canais, que certas notícias, que certos catequistas e youtubers católicos que estão por aí, estão fazendo de novo uma pregação que bate, salva a tua alma, cuida da minha vida, meu, eu, e se esquece de toda a dimensão social, a dimensão da fé que abrange o aspecto econômico, o aspecto político, né? Meu Deus, parece que hoje você escuta as músicas hoje cristãs se tornaram como diz o outro, um afago para o ego. Eu acredito que a palavra de Deus é mais do que um afago para o ego. Eu acredito que a religião é mais do que uma terapia. É mais do que uma terapia. E nesse sentido, nós precisamos, voltar-se para essa visão global de evangelização que inclui todos os campos da nossa vida. E voltando aqui propriamente ao texto, tem uma coisa muito bonita que tá sendo dita também, que deve-se prosseguir, o desenvolvimento dos serviços familiares e sociais. Olha como a família aparece aqui no campo social como uma das prioridades, Sobretudo daqueles que atendem à cultura e à educação. Gente, cultura não é um luxo. Cultura, esporte, educação. Meu Deus, nós temos índices que comprovam que uma sociedade, que uma comunidade abandonada a si mesma e que as intervenções públicas ali criaram espaços de educação, espaços de cultura, de esporte. Quantos jovens foram tirados do caminho da droga, quantos jovens retomaram o sentido das suas vidas. Então nós precisamos entender que a dimensão social da fé lança luz sobre essa realidade e muito pode ser feito. Muito pode ser feito. E também se fala aqui, nesse sentido, de que esse auxílio de acesso aos bens não podem levar os cidadãos de uma comunidade a cair na passividade e também a irresponsabilidade e recusa de serviço. Isso significa que a igreja também está querendo dizer aqui, olha, o Estado tem seu papel, mas cuidado que o Estado não pode agir de modo a tirar do cidadão a sua dimensão ativa de participação no tecido da construção do desenvolvimento social. Então, ninguém pense que o Estado tem que ser um Estado paternalista. Eu acredito, se eu estou interpretando correto essa parte final aqui, a igreja está dizendo, olha, vamos fazer de tudo para ajudar a educação, a saúde, a cultura, mas cuidado para nós não desenvolvermos a ideia de um Estado paternalista, onde o cidadão
não faz nada e está tudo muito bem assim. Não, temos que ser convidados. Cada cidadão tem que se sentir membro, participante, ativo desta mesma sociedade. Tá certo? Nós chegamos ao final então desse primeiro bloco e eu vou deixar aqui já para vocês o número do telefone 993470532 e você pode enviar sua pergunta aqui para nós, tá? Nós vamos agora para um breve intervalo, na sequência a gente volta e vamos de fato já começar nosso trabalho de resposta às perguntas que vocês nos enviam. Até daqui a pouco. Estamos de volta, segundo bloco do programa Respostas. Eu gostaria de saudar todos vocês que estão nos assistindo aqui, Campo Grande, canal 15.1. Mas também, se você acessou, você sabe que tem vários caminhos para a gente assistir o programa. Um deles é pelo site www.miliciadaimaculada.org.br e também pelo aplicativo. Vocês sabem que também existe esta possibilidade. E nós temos uma notícia também muito bacana, claro, nós somos cientes que estamos ainda em fase de testes, né? Mas a gente está se preparando, digamos, para o sinal chegar a abranger, ter uma abrangência nacional, claro, fase de testes, como eu disse para vocês, e de fato nós já temos recebido algumas perguntas de fora, provavelmente vocês devem ter entrado pelo site ou pelo aplicativo. De qualquer forma, muito obrigado, uma saudação muito carinhosa para vocês que estão nos assistindo. E vamos para o segundo bloco agora, com uma pergunta que nos vem de longe. Eu avisei, né? Olha só, a Maria Divina, e eu quero saudar você, Maria Divina, que nome bonito, né? Maria Divina, lá de Pirenópolis, é isso? Essa segunda letra aqui é Pirenópolis. Pirenópolis, Goiás. Gente, eu tive a oportunidade de passar por Goiás e fiquei encantado com a área rural, as cidades, né? Olha só, muito bem. Aqui não vai ter como olhar o GPS, está um pouquinho mais longe, né, Fábio? Mas a gente fica muito feliz, tá? Maria Divina, que você de tão longe esteja nos assistindo. Que bom, feliz por isso. Olha só, a pergunta da Maria Divina é uma pergunta que eu tenho certeza que vai fazer um certo eco no coração de algumas pessoas que estão nos assistindo. Curiosamente, Maria Divina, eu atendo aqui no Santuário Nossa Senhora da Abadia, às quintas-feiras, e algo muito parecido no acompanhamento, numa orientação espiritual, apareceu em relação a essa sua questão. Olha só o que diz a Maria Divina, gente. Amo nossa Igreja Católica, participo da Santa Missa, mas sinto um vazio grande dentro de mim. Isso tem alguma coisa a ver com a fé? Maria Divina, essa sua pergunta, ela requer de nós uma diferenciação, ou pelo menos um olhar mais abrangente. Em primeiro lugar, pode ser que esse vazio que você está sentindo tenha relações com a fé mesma? Nós sabemos que o caminho da fé, Maria, se você me permite assim chamá-la, para dar mais intimidade, né, Maria? Maria, o caminho da fé é isso, é um caminho. Muitas vezes, nas redes sociais, até mesmo pela TV, a gente apresenta uma visão, acaba por apresentar uma visão triunfalista do caminho da fé. Sabe, uma coisa assim um pouco idealizada? Mas na prática, o caminho da fé é suado, não é fácil. Tem altos e baixos, e eu sempre digo que a figura, né, a figura do apóstolo ali que duvida da presença de Jesus ressuscitado, presença de Tomé dentro da comunidade, é um sinal que permaneceu, que nos ajuda a entender
que altos e baixos no caminho da fé são normais. Aliás, Maria, sabe o que eu sinto pela pouca experiência que eu tenho da vida? Todas aquelas pessoas que eu admiro pela fortaleza de fé que elas possuem, são pessoas que passaram por grandes tribulações no seu caminho. E é interessante isso. Pessoas que amadureceram pelo caminho da provação. Então não podemos ignorar que o caminho da fé é realmente o caminho do seguimento de Cristo, é aquele tomar a cruz. E eu olho também, Maria, a biografia ou a história de alguns santos. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer os escritos de Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa, quando contemplava as tragédias humanas que ela tocava, infelizmente aquelas injustiças graves que ela tocava com suas mãos, a miséria que ela tocou, trazia para Teresa uma angústia muito grande. E Madre Teresa conta que ela encontrou pouca consolação, inclusive na própria oração. Então, podemos dizer que, mantendo sua fé e sua confiança, a sensação era de desolação. Agora, dito isso, de que há uma possibilidade de que este vazio ele tenha uma relação com a sua fé, eu não negaria absolutamente. Porém, é preciso ser dito, Maria, que a psique humana, ela é uma realidade muito complexa. E eu diria, se você tem esse vazio, essa sensação de vazio, como um elemento recorrente, e sobretudo, se isso se torna, digamos assim, constante no seu pensamento, e é algo que lhe tira, por exemplo, a alegria, qualquer tipo de alegria, dos afetos que você recebe, da vida que você leva. Por exemplo, você olha ao seu redor e você diz tipo assim, nossa, eu teria 1000 motivos para ser feliz, mas eu não toco essa felicidade. Pode ser que você vai precisar de uma ajuda profissional. Eu estou falando aqui exatamente de um psicólogo e nos casos um pouco mais crônicos, né, também de um psiquiatra. Por quê? Porque há um certo preconceito nessa busca, tá? Mas nós temos que vencer isso. Por quê? Porque a sociedade na qual nós vivemos, existe uma série de pressões e no fundo todos nós precisaríamos, Maria, de uma terapia, né? Por quê? Porque a integração perfeita ou integral do nosso ser jamais prescinde desse elemento. Então, eu falo que Deus tem vários caminhos. As intervenções extraordinárias de Deus, Maria, é um hábito, um modus operandi que Deus usa muito pouco. Mas, por vezes, a sua ação ela acontece no ordinário do cotidiano das nossas vidas. Então, aqui, é preciso lembrar, né, que, por vezes, você está precisando realmente de uma ajuda terapêutica. Eu digo que esta ajuda, por vezes, sobretudo quando eu escuto na direção espiritual, que a pessoa chega a desenvolver, por exemplo, pensamentos suicidas. Aqui nós estamos numa área muito perigosa. E eu temo que, por vezes, nossa visão religiosa, um pouco triunfalista, nos impeça de ver que os caminhos de Deus passam, talvez, por vezes, por um caminho da mediação humana. E as ciências são uma mediação humana. Então, essa ideia de que você vem para a religião porque a religião cura todo mundo, cuidado. Essa visão, ela tem que ser questionada, até porque quando nós falamos de uma ação de Deus, essa ação de Deus, em muitos momentos da existência da nossa fé, é mediada pela participação dos instrumentos, que por vezes pode ser um padre,
por vezes pode ser uma avó, por vezes pode ser um amigo. Por vezes Deus nos fala até por aquela pessoa que nos disse algo que nós não gostamos de ouvir, mas a gente precisava ouvir, Maria. Não aconteceu assim? A gente não dá o braço a torcer, né? A gente fica ali no fundo, às vezes as nossas reações machucam porque disse uma verdade. Porque se não tivesse dito uma verdade, não nos teria tocado, não nos teria ferido, certo? Mas não é que toda pessoa chata e tudo que a pessoa diz é a verdade suprema. Não, não se trata disso. Mas Deus tem muitos instrumentos para nos comunicar seu amor, para nos conduzir pela via da salvação. E eu penso muito a dinâmica da ação de Deus dentro do espectro comunitário. Não só de uma intervenção de Deus pessoal, mas Deus insere o seu caminho salvífico dentro da história de uma vida, de uma comunidade. E as nossas histórias se entrelaçam. Nosso caminho de salvação e de condenação não é jamais um caminho individualista, é sempre um caminho comunitário, ao mesmo tempo que pessoal. Então eu diria, se acendeu uma luzinha amarela, procure ajuda. Procure também seu padre, digamos, aquele responsável espiritual, você é católica, né? O padre aí da sua comunidade. Agora, se você sente esse vazio, por exemplo, dentro da própria Eucaristia, se está relacionado, por exemplo, com a sua participação na Eucaristia. Pode ser que também a nossa experiência e vivência religiosa, ela é tocada por uma simbologia muito profunda. Por vezes, há dentro de você elementos que corroboram a tese de um vazio que está sendo expressão o quê? Da necessidade de uma abertura. E o que está bloqueando essa abertura? Também pode ser no plano espiritual. Eu digo, as pessoas que, por exemplo, fizeram um determinado registro da missa. Missa, obrigação. Meu pai me levou, minha mãe me levou, eu não queria ir. E chega um determinado momento da nossa vida que a gente percebe que a missa é um momento central da vida cristã, no caso da nossa compreensão católica de fé. E aí você precisa redescobrir esse tesouro, mas esse tesouro ele está escondido, digamos assim, sabe a brasa que está lá, mas ela está tão coberta pelas cinzas que você não chega, que você acha que não existe mais fogo, que não existe mais calor, e aqui você precisa fazer um enorme caminho, e eu digo, nesse campo, é um caminho espiritual, no sentido de redescobrir as razões pelas quais você crê. Descobrir as razões pelas quais você hoje assume que você está participando de uma Eucaristia, mas que você agora não quer estar ali porque alguém disse que é importante, mas porque você quer abraçar esse momento como um momento de experiência religiosa, pessoal e comunitária. Então, aqui também, faça um caminho de leitura, de busca do sentido, da simbologia, da ritualidade. Um caminho pessoal. Hoje em dia as redes sociais nos permitem, Maria, conhecer muito das ações litúrgicas que nos permitem aquilo que o Concílio Vaticano II pedia para nós. Uma participação cônscia, plena, ativa, uma participação efetiva em tudo aquilo que está acontecendo na celebração. E é uma celebração que envolve a cabeça de Cristo que preside, que envolve a Assembleia que está presente. Então, redescobrir a alegria de ir à missa talvez seja a tarefa que você tem agora, nesse momento. O que significa essa missa dentro do âmbito do espectro da sua espiritualidade? Da motivação que você precisa hoje, como você dizia, eu amo a nossa Igreja Católica. Então, pode ter certeza que essa chama está aí. Pode ter certeza que essa brasa está acesa. Só está precisando assoprar essas cinzas e você redescobrir a beleza que é experimentar o encontro com Cristo mediado pela forma sacramental do contexto eucarístico. Então, eu tenho certeza, Maria, que esse vazio que você está sentindo, ele vai ser aos poucos transformado pela presença,
pelo reconhecimento, pela experiência de uma presença que com certeza vai preencher seu coração. Eu vou ficar aqui, Maria, na torcida para que você faça essa experiência do encontro com Cristo, porque exatamente a Eucaristia quer ser, sobretudo, esta experiência. Mas está certo? Não esqueça, se de repente Deus está te indicando também a procura de algum profissional que pode te ajudar a integrar sua fé, sua espiritualidade e também a dimensão da psique, isso também é muito bem-vindo. Não tenha medo disso não, porque Deus tem seus caminhos, tá certo, Maria? Maria, de coração, muito obrigado. Olha só, gente, a Maria tá falando, mandou a pergunta dela lá de Pirenópolis, Goiás. Gente, uma saudação muito especial ao pessoal de Goiás, né, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que coisa boa que os meios de comunicação nos permitem essa interação, tá certo? Muito obrigado, Maria Divina, e nós vamos para o nosso intervalo e voltamos na sequência com o terceiro e último bloco do programa Respostas. Até daqui a pouco. Olha só, já estamos de volta e eu gostaria de dizer com alegria no coração que esse programa que você está participando, que esse é o programa Respostas aqui pela TV Imaculada, e nós estamos aqui, esse programa acontece aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a Rede Imaculada de Comunicação tem essa TV, tem rádios, a Milícia da Imaculada que está espalhada, digamos assim, por todo o país, e nós queremos então saudar vocês, dizer que você seja muito bem-vindo se você está aparecendo no programa pela primeira vez. Padre Adriano, esse é um dos programas da TV Imaculada, uma TV que evangeliza, uma TV que traz esperança, que informa. Aliás, normalmente as informações são escolhidas para trazer esperança, sobretudo para nos ajudar a trilhar os caminhos da nossa vida segundo a luz da nossa fé. E eu quero abraçar de modo muito especial, como eu já estava dizendo, a você que está pela primeira vez participando do programa. Eu sou o Padre Adriano, aqui também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lembrar também que a sede da Milícia, da Imaculada, é São Bernardo do Campo. E nós também temos rádio e é uma rede de comunicação que evangeliza. E olha, pode ter certeza, fica com a gente aqui que você vai descobrir que isso que eu falei para vocês é absolutamente verdadeiro. Mesmo a gente encontra inúmeros testemunhos de pessoas que acompanham a programação da TV Imaculada, encontraram uma palavra de consolo, encontraram um momento de iluminação diante de uma dúvida, de uma pergunta, de uma angústia. E a gente precisa contar uns com os outros. Então, a TV Imaculada evangeliza servindo. Isso que é muito bonito, servir pelos meios de comunicação. Você sabe também que nós temos aqui um grande pai espiritual, que é o grande São Maximiliano Maria Kolbe. Toda a sua espiritualidade marca profundamente a espiritualidade dessa rede de comunicação. E sabemos que esta espiritualidade tem uma preocupação muito grande de fazer o Evangelho, de fazer com que Cristo, que Maria, com toda a sua predisposição a realizar o projeto de Deus, chegue ao maior número de pessoas. Para quê? Não para vender placa de igreja, porque nós não entendemos que evangelizar seja realizar um proselitismo, mas, sobretudo, proclamar a boa nova daquilo que traz o Evangelho, daquilo que traz o Cristo para todos nós. Então, uma saudação muito carinhosa a todos vocês que estão aqui com a gente pela TV Imaculada. E nós vamos agora, gente, adivinha para onde nós vamos? Nós vamos lá para o Ceará, Hidrolândia, no Ceará. É a pergunta do Laesley Barros. Laesley, eu penso que seja assim que se pronuncia o seu nome. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, feliz pela sua pergunta também. É uma pergunta que volta e meia aparece aqui no programa Respostas, e eu digo assim com muito respeito, com muito carinho. Nós temos um público com, digamos assim, um número de participantes do programa entre nossos irmãos evangélicos. E eu fico muito, muito feliz por isso.
muito feliz, porque eu vejo que hoje muitos evangélicos entendem que o respeito, que o carinho pelas diversas formas de viver o próprio cristianismo, que essa diversidade, né, esse respeito é algo bonito e que faz parte da nossa fé. É quem recusa aquele modo bélico de fazer evangelização, onde para mim estar feliz eu tenho que ter um inimigo? Eu tenho que estar batendo em alguém? Não. Então a gente entende que fazer comunicação hoje significa também criar comunhão. Criar comunhão com quem pensa diferente, criar comunhão com as pessoas que não creem como a gente, que não creem nas mesmas coisas que nós cremos. Por quê? Vivemos numa sociedade plural. Não podemos impor nossa visão de mundo aos outros e vivemos numa sociedade onde o diálogo é um grande desafio, mas não tem outro caminho se a gente não quiser ser civilizado, para não dizer outras coisas, né? O caminho da civilização é o caminho do diálogo, né? Do diálogo. O Papa Francisco, no seu último documento, Fratelli Tutti, vai muito além, né, e vai nos convidar, de fato, a criar essa fraternidade universal, não obstante nossas diferenças. Laesley, depois dessa introdução, vamos à sua pergunta. O Laesley está perguntando o seguinte: eu quero saber por que os evangélicos protestam sobre imagens de Nossa Senhora. Olha que chique aqui também, chega aqui para mim também a pergunta, né, do Laesley. Viu, Laesley? É que a gente mudou o cenário, não tem muito tempo, e aí o padre fica todo faceiro aqui, né? Todo faceiro. Gente, essa pergunta sobre a visão muito negativa, sobre a crítica que nós recebemos dos evangélicos em relação ao culto a Maria, se pautam numa preocupação muito válida deles e nossa. Em que sentido? Tanto os evangélicos como nós católicos acreditamos na existência de um único Deus. Claro que no meio evangélico, não sei se todas as denominações, aqui é desconhecimento meu mesmo, acreditam que esse Deus é unitrino, que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O único Deus na essência, na natureza, na substância, mas três pessoas. De qualquer forma, sabemos que boa parte do protestantismo histórico mantém praticamente uma comunhão muito grande naqueles que são os baluartes da nossa profissão de fé, daquilo que nós professamos no CREI. Mas, exatamente, a preocupação com a idolatria. É uma preocupação válida, mas não é justa, exatamente porque essa preocupação existe também entre os católicos. Nós não cremos que Maria seja uma deusa, porque Deus é um só. E aqui a objeção, Laesley, dos católicos, dos evangélicos, às imagens de Nossa Senhora, e também podemos dizer, bem como as outras imagens religiosas, está enraizada numa interpretação deles das Escrituras em suas crenças teológicas. Então, se trata de uma interpretação dos textos bíblicos. Aqui nós temos um problema sério de divergências, mas que no fundo, no essencial, nós estamos absolutamente de acordo. Nós somos uma igreja, o cristianismo crê na existência de um único Deus. Nós não somos politeístas. Então estamos absolutamente de acordo nesse ponto. Não pode existir mais do que um único Deus. Então muitos evangélicos seguem, Laesley, seguem essa interpretação rigorosa, digamos assim, do segundo mandamento bíblico, que proíbe fazer imagens esculpidas ou representações de Deus para adoração. Esse é o ponto. O problema não é com a imagem, mas com o ídolo, porque o ídolo é sempre representação de uma divindade. Entendeu? O ídolo é representação do divino, de um Deus. Então, óbvio que Israel se blinda do politeísmo, porque Israel vive no meio de nações circunvizinhas, todas elas, onde cada ser da natureza é um Deus, vários deuses. Então, Israel tem muito essa preocupação, e isso transparece na revelação bíblica, claro, né? Então, os evangélicos, nesse sentido, por conta dessa interpretação,
Laesley, eles veem as imagens dos santos de Nossa Senhora como uma violação dessa proibição. E nos acusam aqui nesse sentido que esta violação nos leva à adoração de ídolos ou divindades além de Deus. Mas nem os santos, nem Maria se encaixam no rol de adoração. Aqui nós precisamos dizer uma coisa já de saída. Temos que fazer a distinção entre veneração e adoração. Tem que ficar claro. Os católicos afirmam que venerar uma imagem de Nossa Senhora não é a mesma coisa que adorar a imagem de um ídolo, de uma divindade. São coisas absolutamente, essencialmente distintas. A veneração é uma demonstração de respeito, de devoção, enquanto a adoração é reservada exclusivamente, apenas a Deus. Não tem saída. Adoração é só a Deus. As imagens são usadas como auxílios à devoção. Auxílios à devoção, né? Como uma maneira de lembrar, de honrar os santos, incluindo entre eles, claro, Maria, né? Nossa Senhora, que desempenha, claro, um papel muito significativo na história da tradição católica, como você bem sabe, né, Laesley? Uma outra coisa é que as imagens, desde o início do cristianismo, por muito tempo, os fiéis não sabiam ler e escrever. Então nós temos o uso educacional, o uso inspirador destas imagens, né? As imagens dos santos, aqui praticamente quase tudo que eu estou dizendo, Laesley, vale para a imagem de Maria, vale para a imagem dos santos, né? Nós podemos dizer que as imagens dos santos, incluindo Nossa Senhora, podem servir como instrumentos pedagógicos, ferramentas educacionais que inspiram os católicos, que nos motivam, porque quando a gente olha o santo, a gente vê ali não uma limitação à presença e à adoração a Deus, mas um incentivo a isso, a esta pessoa que foi tocada por Deus. Então essas imagens ajudam a transmitir histórias religiosas, ensinamentos, exemplos de virtudes dos santos, dos mártires. Nesse sentido, é um incentivo aos fiéis de seguirem, para que sigam os ensinamentos de Cristo e daqueles que seguem a Cristo de maneira exemplar, que são os santos e santas. Homens e mulheres que vivem o cristianismo de maneira exemplar, o seguimento de Cristo, né? Também tem uma questão de tradição e história, o uso de imagens religiosas tem uma longa história, Laesley, na tradição cristã. E remonta aos primeiros séculos do cristianismo, né? As imagens eram já usadas lá no início, né? Como forma de ensinar, de preservar a fé em uma época em que a maioria das pessoas não sabiam ler. É uma questão muito importante nesse ponto. E aqui, Laesley, o ato de adorar é um ato profundamente pessoal. Ninguém pode entrar na minha consciência e dizer que eu estou adorando se em minha consciência está muito claro que a veneração é um ato essencialmente distinto de adorar. Então os católicos respeitam a diversidade de crenças e entendem, nós entendemos que nem todos compartilham do nosso modo de ver, né? Da mesma compreensão que nós temos em relação, sobretudo nesse assunto, ao uso de imagens, né? Mas temos que lembrar que essa objeção às imagens não é um posicionamento universal entre os cristãos. E continuamos reafirmando que a liberdade religiosa deve ser respeitada nesse sentido. Então, aqui nós temos o diálogo ecumênico que por hora avança, tem hora que retrocede. Também na linha de um diálogo interreligioso, aí já de tradições religiosas distintas, é importante abordar essas diferenças com respeito, compreensão mútua, reconhecendo o que, Laesley? Reconhecendo que as crenças religiosas podem variar, né? E que o entendimento da teologia e da prática religiosa pode ser diferente entre as tradições cristãs. Se estou falando das tradições cristãs internamente, entre elas, é claro que eu estou falando já de ecumenismo e não de diálogo interreligioso, que aí é entre religiões. Tá certo? Laesley, vamos com certeza continuar a abertura ao diálogo, sem ofensas,
no respeito e na compreensão. É isso que nos pediu nosso mestre, e eu penso que o caminho da compreensão, do respeito também pelas diferenças dentro da comunidade cristã seja um sinal de que o cristianismo em nós é efetivo. Muito bem, chegamos ao final. Gente, que pena. O programa passa muito rápido. Eu gostaria muito de ficar mais tempo com vocês, mas a belíssima programação da TV Imaculada tem que continuar. E eu gostaria de, nesse momento, como de costume, enviar um abraço para Maria Alexandre, lá do bairro Tiradentes, né, que está assistindo. Ela que também pediu uma bênção, e essa bênção vai para Maria Alexandre. Muito obrigado pela sua participação no programa, mas vai para todos que estão precisando da bênção de Deus. E essa bênção a gente sempre invoca por intercessão daquela que São Maximiliano, Maria Kolbe, chamava sempre de Maria Imaculada, porque recordava a importância também desse dogma de Maria preservada do pecado, toda aberta como arca da nova aliança, aberta para receber no seu seio o Cristo e gerar o Filho de Deus para o mundo. Também que essa bênção que invocamos neste momento possa lhe ajudar a corresponder à ação de Deus na sua vida e também gerar a luz, gerar Cristo para o mundo. Então, que pela intercessão de Maria Imaculada, desça sobre todos vocês que nos assistem, sobre vossos projetos, sonhos e trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com alegria no coração, a gente deixa uma saudação muito especial a todos aqueles que enviaram perguntas, aqueles que participaram do nosso programa. Fica a promessa do reencontro. Até o próximo momento. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para